Isso aqui é o que é o meu site na internet, não é das redes sociais, é aquilo que chama site. Eu falo de uma maneira simples, porque eu também sou daquelas pessoas que não entendem muito dessas tecnologias. Mas, por que eu estou falando isso aqui? Porque a partir de agora, nós teremos pela frente um bom tempo onde eu vou falar de homens e mulheres. E essa homens e mulheres, existe, digamos assim, uma característica. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, lá por o ano 2000, antes do 2000, eu comecei a escrever uma coleção de 33 livros que eu já tinha comentado rapidamente com vocês. Bem, essa coleção estava guardada e eu estava esperando de alguma maneira o que eu iria fazer com ela, porque em todos os livros eu comentei meus comentários não finais, porque eu queria ver se eu estivesse bem com 75 anos, dos 50 a 75, o que o mundo teria mudado. Bom, aqui já deu para mostrar uma mudança da Cláudia, mas começando a minha coleção, por que eu coloquei isto aqui do site? Já algumas pessoas sabem, já foram informadas, mas os livros dessa coleção, que é teoria com Y e prática com K, porque a teoria é uma encrenca e a prática é pior ainda, quando a gente vai fazer, nisto aí vão ser colocados os livros e eles são para leitura gratuita, só que com um detalhe. Agora eu vou dar uma de mercadora árabe, eu vou cobrar das pessoas opiniões sobre o que eu escrevo nesses livros. Claro que são opiniões que algumas delas permanecem, eu estive relendo alguns dos livros, são opiniões que se mantêm. Só outras, as coisas mudaram radicalmente. Então, quando vocês forem ler, e muita gente já me comentou que já está lendo, estão lendo, vai ter um local onde tem comentários. Eu quero comentários de vocês, se vocês são a favor do que eu digo, contra o que eu digo, seja lá o tipo de resposta, porque eu quero terminar esses livros aí. Todo mundo na vida tem os seus sonhos, e um dos meus sonhos, eu tenho outros, mas um dos meus sonhos é terminar essa coleção colocando que eu pude ter o orgulho de ficar 25 anos esperando e colocando um termo em coisas que eu vivi, e com um detalhe interessante, que eu vivi, que eu atendi, porque, juntando com esse período de agora, eu estou agora, dia 30 de novembro, eu estou fazendo 50 anos de medicina. Em 50 anos de medicina, o que eu vi, o que eu fiz, a quantidade de pessoas que acompanhei e que, por um acaso interessante, ainda se lembram muito de mim, isso seria uma espécie das velhinhas do meu bolo. Eu espero que tenha bastante ainda. E, começando então pela tal da coleção, eu já mostrei, mas só para colocar, os livros são livros, não são livros, aqueles famosos livros grossos. São livros onde eu coloco o essencial sobre aqui, e este aqui tem problemas de mulher. Bom, quando eu fiz isto aqui, problemas de mulher, ou todos os outros livros, aí todos eles têm uma coisa que eu particularmente me sinto orgulhosa. No caso, aqui na capa tem uma fotografia que depois eu vou mostrar ampliada, e isto aqui é a fotografia de uma pintora, todo mundo conhece, Frida Kahlo, e dentro dos livros eu desenvolvo a biografia da Frida Kahlo. Mas por que eu desenvolvo a biografia dela? Porque ela foi uma mulher, eu vou logo colocar mais umas coisas para vocês, aquilo ali não foi uma mulher, foi um monumento das coisas que a gente vai contar, pelo que ela conseguiu, com tudo que ela passou, ser hoje em dia uma coisa aqui. Isso aqui é uma coisa que eu tenho. Eu saí daqui do Brasil e fui para Washington. Eu não fui para os Estados Unidos, eu fui para Washington. E para lá eu fui para visitar este museu aqui, que foi colocado, foi dado por uma milionária americana, o local, aquela coisa toda. Isso aqui é Mulheres Artistas. É o único museu de pintoras e mulheres artistas do planeta, por enquanto. Quando eu comprei isso aqui, na realidade, isto aqui já era caro. Claro, como a visita foi grande, aquela coisa toda, eu trouxe este aqui, no caso. Agora, se vocês perguntarem para mim,
dia bonito da minha vida, não foi dia, foram 3 dias, foram 3 dias que eu tive o prazer. Isso aqui, depois de um determinado momento, eu vou pedir para o pessoal que trabalha com as minhas lâminas para colocar uma boa parte desses quadros para que nós, as mulheres, saibamos quantas pessoas maravilhosas nós tivemos e a desculpa no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no XIX, ali pelo XX a coisa ficou um pouquinho melhor, mas isso aqui era que pintura era como bordar, era como costurar, era uma tarefa feminina e nunca uma mulher faria um quadro tão importante quanto um homem, se bem que houveram muitas que fizeram. Então, isso aqui, digamos, essa dama aqui, é a mesma dama que está na capa do meu livro, a Frida Kahlo, e para vocês verem o que ela alcançou hoje, acho sensacional, eu tenho uma biblioteca sobre a Frida Kahlo, livros que eu comprei em vários lugares do mundo. Esse aqui é um livro maravilhoso, ele tem toda a obra dela, de uma parte da vida dela, e além disso aqui, olhem só a importância dessa mulher, isto aqui, ó, este pequeno livro, se vocês permitirem, é um pequeno livro, ele pesa quilos, onde ele coloca tudo aquilo que eu vou tentar passar para vocês a partir desse momento. Então, se a gente for começar a falar, vai ver que mulheres, existem mulheres maravilhosas, em todas as épocas, sendo que desta aqui, eu acho que ela merece, sei lá, Oscar, se houvesse na época, talvez a gente desse. Então, colocando para cá essas coisas, isto aqui tem o quadro da capa, aqui nós temos essa lâmina, e tem o quadro da capa do livro, e olhando para essa moça aí, pensem bem, depois eu vou passando os passos, quando ela tinha 6 anos, ela teve poliomielite e ficou com a perna esquerda mais curta. Quando ela tinha 15 anos, foi inaugurado o sistema de bondes, aqueles bondes abertos, na Cidade do México. E, claro, que naquele dia que começou, foi um domingo, naquele dia, todo mundo na Cidade do México queria andar de bonde. Ela e as amiguinhas dela foram, e houve um problema de coordenação dos bondes, aquela coisa toda, e um que vinha atrás dela, bateu no bonde que ela estava, ela foi contra uma parede e ela teve 6 fraturas disseminadas pelo corpo e na coluna dela entrou uma parte de ferro que tinha no bonde e deflorou-a por dentro. Quando eu for mostrar as fotografias dela, os quadros dela, quem entende do que ela passou, do que ela sofreu, aí a pessoa vai ver o que é arte, que é a sublimação do sofrimento às vezes. Porque essa mulher aí, ela conseguiu. E esse quadro aqui, só para ilustrar para vocês, ela nasceu em 1917, estava na Revolução Russa e na metade da Primeira Guerra Mundial. Quando ela tinha 40 anos, ela foi na Cidade do México, em cima de um caminhão, na cama, porque ela já não conseguia mais caminhar, para receber do presidente da República Mexicana o título de cidadã do México. Então, essa daminha aqui que vocês estão vendo, começa por aqui, e o meu livro, no caso, ele começa da seguinte maneira. Por que eu coloquei a Frida? Por quê? Não é só ela, mas agora eu vou colocar os itens, e quando vocês forem olhar o livro, eu quero que vocês vejam comigo as coisas, o que vocês pensam sobre isso aqui. Por exemplo, a existência da mulher. A existência da mulher, quando eu era menina, eu me lembro que tinha uma série de coisas que diziam que eu não poderia fazer porque eu era menina. Eu fiz todas. Todas que não podia, fiz. Bom, a questão, digamos assim, a mulher e o sexo. Bom, vocês imaginam, eu nasci em 1947, o que era sexo em 47? Meu pai e minha mãe tinham um livro chamado Fritz Kahn, era uma coisa desse tamanhão, e eles escondiam num determinado lugar, que eu sabia que eles escondiam e que teria que ter alguma coisa muito estranha com o tal do livro. E eu consegui surrupiar o livro e ler um pedaço dele, com 5 para 6 anos. Imagina a inteligência e o que eu devo ter entendido. Em todo caso, o sexo naquela época,
para nós, para as meninas, aquela coisa toda, depois eu vou contar outros detalhes para vocês, era alguma coisa que ninguém recebia nenhum tipo de orientação. Bom, o sexo e o corpo era a mesma coisa, o amor e a mulher, bom, o amor e a mulher diziam pra gente naquela época que um dia a gente ia encontrar um namorado, aí o namorado ia gostar da gente, ia dar um beijo na gente, a gente dava um beijo nele e de repente um belo dia a gente casava na igreja com o padre. Era mais ou menos essa a programação. E aí começaram as emancipações. Bom, quando eu falar em emancipações, ali no livro tem muitas, eu vou falar da minha emancipação. Eu terminei o segundo grau cedo e naquela época que eu terminei o segundo grau, existia aqui no Rio Grande do Sul apenas Faculdade de Medicina em Santa Maria e em Porto Alegre. E eu morava naquilo que se chama colônia. Colônia, depois eu fui morar para Passo Fundo, mas de qualquer forma, isso aqui que eu estou colocando aqui, a emancipação foi além de eu ter que sair de casa, ter que morar sozinha, essa coisa. Imaginem, era uma verdadeira liberação para eu, como uma guria nova, vim fazer faculdade de medicina aqui em Santa Maria e com alguns detalhes meio complicados. Primeiro, eu fui a primeira mulher classificada, foi um grupo de homens, depois fui eu e depois foi o resto, não quero dizer o resto, mas o restante das pessoas que fizeram vestibular. Isso aí criou para mim uma coisa muito interessante. Me criou uma verdadeira barreira para mim andar com as outras pessoas, porque as outras moças eram daqui, aquela coisa toda, de famílias organizadas, daqui de Santa Maria. Então, aquilo que se chama de pária, durante o curso de medicina, dá para dizer que eu tive uma coisa boa. Como eu passei bem cedo, eu digo, entrei na faculdade, em um dos primeiros lugares, me contrataram para ser professora. E a minha faculdade de medicina foi ser professora de tarde e de noite e ser, no caso, aluna da medicina de manhã e de noite, quando tivesse aulas. Então, isso aqui que eu estou colocando para vocês, aqui está pequeno. No livro está muito mais especificado, só que aquilo que eu falei agora, eu falei superficialmente, eu quero que vocês leiam e me coloquem as impressões de vocês. Como é que essas coisas aconteceram, ou se essas coisas não aconteceram e por que que não aconteceram. Então, isto aqui seria uma das partes do livro, que era o papel feminino, e a seguir eu vou mostrar algumas coisas, quadros da Frida Kahlo, e os detalhes do livro. Não vou entrar especificamente em todos, senão seria muito prolongado. Este quadro aqui, se vocês olharem, aqui nós temos várias pessoas. Aqui são os avós da Frida Kahlo, o pai dela era fotógrafo, tinha paixão pela filha, gostava da filha, quem cuidava da filha era ele. E aqui embaixo nós temos o quadro, esse quadro, todos os quadros são da Frida, e ela colocada dentro de um lugarzinho, aquele lugarzinho ali é a casa original dela no México. Eu fui visitar a casa onde ela viveu depois que ela casou, depois que separou, aquela coisa toda, só que aquele detalhezinho ali embaixo era a casa do fotógrafo e foi a casa da infância dela. E, no caso, quando vocês olharem as pessoas, elas normalmente têm uma característica na Frida, o sorriso é muito pouco, existe muita seriedade. Aí, uma das coisas que eu vou comentar, mas apenas agora vou assinalar, é problemas da psicossomática, a esterilidade, a amenorreia. Tem toda uma série de situações que no livro, como eu coloquei para vocês, estão delineadas e que eu gostaria que vocês lessem. Por exemplo, nós temos aqui uma situação, avaliação de um casal sem filhos. Naquela época que eu escrevi o livro, a avaliação de um casal sem filhos era uma coisa muito complicada. Hoje em dia, os casais optam, temos, não temos filhos, não precisamos, enfim. Naquela época, isto aqui. Então, quando eu for comparar, se eu for comparar da minha época no livro para esta época de agora, era muito mais complicado não ter filhos naquela época do que não ter filhos nesta época aqui. É isso que eu quero que vocês me ajudem a fazer. Algumas delas eu já sei, já entendi. A síndrome de tensão pré-menstrual, bom,
Essa aí eu já vi ela dar ibope, não dar ibope, hoje em dia falam, outros não falam, e existe ainda as pessoas que usam isso aqui como uma verdadeira defesa para deixar de fazer várias coisas. E aqui já tem um outro quadro da Frida. Esse quadro é um quadro interessante, parece que tem uma criança no colo. Na realidade, essa criança é o marido dela, Diego Rivera, o maior pintor mexicano. Ele foi o maior pintor mexicano e ela foi a maior pintora do México. E ela, eles dois chamavam ele de elefante e chamavam ela de pomba, porque ela batia, digamos assim, muito abaixo do corpo dele, ela era frágil, delicada. Só que aqui ela faz uma analogia, digamos assim, de que ele seria, aí é a tal da história dela nunca poder ter tido filhos, que é o assunto que eu falei antes. Ela não pôde ter filhos porque o útero dela tinha sido esfacelado e, de uma certa forma, ela tem como se fosse uma deusa, essa deusa amamentando, e essa deusa amamentando o que seria o marido dela, ou em outras palavras, talvez o quadro simbolize quem é que ela queria ser a grande figura, que aquele homem fosse o homem que fizesse um filho com ela e que ela pudesse amamentar como essa deusa. Os quadros dela, eles têm digamos assim, uma seriedade, uma complexidade de interpretações que quando vocês começarem a olhar, eu diria que vale a pena. Quando eu digo vale a pena, eu ficaria triste se eu morresse sem ter conhecido a Frida Kahlo. Quando eu digo conhecido, é sabendo disso aqui, né? Sabendo dos livros, aquela coisa toda. Bom, aqui tem mais uns assuntos, síndrome no climatério, menopausa. A tal da menopausa é muito engraçada. A minha foi muito extraordinária. Eu estava fazendo um trabalho para um Congresso Mundial de Psiquiatria e o meu trabalho era muito longo, muito extenso. Eu trabalhei praticamente um ano pesquisando e em março, abril, maio eu fui para a Europa, que ia ser lá o congresso, e feliz da vida que tinha feito um baita trabalho transcultural, aquela coisa toda, e voltei para casa, aqui para o Brasil, voltei no caso em setembro, outubro, novembro, cheguei em casa. E eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo, e uns dias depois que eu voltei, ela chegou para mim, eu estava com 50 e poucos anos, 55, ela chegou e disse assim para mim: doutora, a senhora viu que a senhora parou de menstruar? Ou seja, eu parei de menstruar com 55 anos, e se vocês perguntarem para mim a tal da menopausa, até hoje eu não senti a dita cuja. E se sentir, não sei se sentir. Eu acho que a menopausa, ela é muito mais encarada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de estar ficando velha, aquela coisa toda, do que realmente ser uma coisa biológica. Mas isso aí também vocês podem discutir, já sabem onde. De qualquer forma, eu estou com 75, praticamente 76 anos, e se vocês me perguntarem, bom, acabou, terminou. Eu já fui no ginecologista algumas vezes, não me deram suplemento nenhum. Como eu nunca tomei pílula anticoncepcional, tem uma ex-aluna minha, médica, e ela brinca muito comigo que eu ainda sou uma virgem da parte ginecológica, porque eu nunca tomei pílula anticoncepcional. Eu tive o filho na época, talvez um pouco mais, com 30 e poucos anos, e entrei em menopausa com 55, e se vocês perguntarem de mim, se eu tenho ovário, tenho. Se eu tenho útero, tenho. Eu tenho porque eu tive um filho. Porque a tal de ser mulher não me incomodou nada. Eu não sei, então, quando eu digo eu não sei, às vezes eu acho que as mulheres também colocam muito na feminilidade delas alguma coisa no sentido, às vezes, de um joguinho meio psicológico complexo. Mas, eu volto a dizer, isso é tudo opinião. Bom, só para terminar agora aqui umas coisas, olhem só, aqui nós temos de novo alguém, uma coisa grávida, a Frida, as cartas do mundo, as cartas dos baralhos, e ela mostrando aqui, ela tem inúmeros quadros onde ela está sangrando, tem outro aqui, e a tristeza dela de não poder ter tido filho, né? Uma das coisas que nós temos muito agora, este detalhe,
Eu gostaria que vocês lessem com calma, porque claro que depois eu vou comentar tudo isso em outros momentos, mas é a tal da gravidez adolescente, e a gravidez adolescente por abuso, e pessoas que estão oferecendo, familiares que estão oferecendo meninas para abuso e que no abuso engravidam. Se isso acontecia no tempo da Frida, eu não sei. Mas agora, com informações de pessoas que eu conheço, que trabalham dentro da área legal e policial, isso aqui está acontecendo de uma maneira muito incidente. E aqui no caso dessa outra aqui, essa aqui, se vocês vierem aqui no meu consultório, gostaria muito que viessem, nem que fosse só para me visitar. Esse quadro aqui, ele está na entrada da minha porta. E na entrada da minha porta está Frida com macaquinhos. E ela tem um monte de quadros dela, de macaquinhos com ela. E por que o macaquinho ele era o predileto dela? Por tudo aquilo que ela não teve, nunca conseguiu ter, que foi mobilidade e agilidade. Ela chegava a passar 6 meses, vejam bem, essa mulher que pintava essas coisas, ela passava 6 meses engessada, colocava um quadro numa estrutura que o pai dela, o fotógrafo que ele tinha inventado, e muitos desses quadros que vocês estão vendo aqui, eles foram pintados com ela, com dor, porque a dor dela era permanente, e a questão do macaquinho, existem coisas que ela coloca na literatura que só vê o macaquinho pular. O quadro da Frida, esse que eu vivo dizendo que está na porta do meu consultório, é que eu sinto, digamos assim, de uma certa forma, é como se na minha pele eu sentisse a alegria dela. Isso é uma coisa que eu tive muito na minha profissão, é quando alguém não pode fazer uma coisa e o desejo que ele tem de fazer aquilo, por exemplo, um macaquinho pulando, imagina ele saindo daqui e indo lá para outro galho, aquilo que ela via fazer, o meu filho diria que eu me arrepiei toda, mas é verdade que a gente se arrepia, ela fazendo aquilo ali, ela olhando, ela poderia ser uma pintora famosa, especial, tarará, só que ela nunca poderia fazer aquela coisinha tão simples que era pular de um galho para o outro. Bom, aqui no caso, só para encerrar, digamos assim, as coisas que eu coloco, essas aqui tem coisas, a eclâmpsia, a lactação, a pseudociese. A pseudociese é uma situação onde a pessoa imagina que engravidou. E eu, claro, nos meus 50 anos de profissão, eu tive uma pessoa que ela casou com 39 anos e 3 meses depois que ela casou, ela veio no consultório acompanhada pela família e ela parecia uma gestante de 9 meses, né? E com leite, tendo lactação, aquela coisa toda, e ela fez uma pseudociese. Ela queria tanto ser mãe que, dentro da cabeça dela, a pseudociese é uma gravidez de mentira. Ou seja, ela conseguiu transformar o corpo dela numa grávida sem ser grávida, né? E eu lembro que eu acompanhei ela uns bons 2 anos e foi uma coisa estranhíssima, porque à medida que eu ia trabalhando com ela, o leite ia secando, os seios iam diminuindo, ou seja, é como se eu tivesse feito um parto nela ao inverso. Isso seria a gravidez falsa. E por último aqui, eu tenho um quadro, isso também é da Frida. O que eu coloquei aqui? Por que eu estou pedindo para vocês colocarem as opiniões de vocês? Porque todos os livros terminam em meus comentários não finais. Não tem nenhum que eu acabei o livro. Eu deixei o livro aberto, porque isso esse sonho eu tinha, de ver como é que as coisas tinham acontecido. Esse quadro é um quadro típico dela, onde ela mostra as pessoas. Agora, se vocês olharem, não tem uma pessoa rindo, não tem uma pessoa alegre, não tem ninguém, digamos assim, que demonstre algum tipo de humor. Todos estão absolutamente sérios e, inclusive, sempre a mulher com alguma criança, mesmo que seja
o marido que ela colocava como coisa, ela sempre coloca a grande tristeza da vida dela de não ter sido mãe. Então esse é um dos quadros mais finais da vida dela. E a colocação que eu queria fazer para vocês tá nessa página aqui, é o seguinte. Isso aqui é um resumo, até vou colocar para vocês. No livro tem o meu currículo. Por que eu coloquei o currículo? Porque, se vocês forem ver, eu campeei nesse mundo, tipo assim, se tem alguma coisa que eu me orgulho, é de tudo que eu fiz e fui, aquela coisa. Não interessa que os outros saibam, mas eu, quando leio o livro, eu fico numa felicidade muito grande de ter passado por tanta coisa que me fez bem. Claro que os anos passam, as pessoas esquecem, só que dentro das coisas que eu falava do Alzheimer, um senhor disse uma coisa linda, maravilhosa, e eu falo para mim mesma: não interessa saber o que vai ser no meu futuro, ou se eu vou ser ou não reconhecida, interessa eu saber do meu passado, eu saber que eu tive no tal lugar, que eu fiz tal coisa, que eu vi tal coisa. Aquilo ali seria o currículo que eu coloco ali. Depois falo de mulheres. Mulher, bom, é uma coisa complicada até hoje, vai ser complicada. Eu vou falar num outro momento do InvoCell, que é a última novidade dentro das novidades da tecnologia em relação à mulher. E quando eu coloco o InvoCell, está aqui escrito aqui no final, isso aqui são duas mães que gestam um filho com algumas particularidades, e o assunto que eu queria que vocês colocassem para mim, porque eu agora, hoje em dia, eu tenho uma ideia formada, pelo menos formatada, do que se chama de mulher trans. Só que o que eu vejo ainda é que é como se fosse uma palavra, eu gostaria assim, mulher trans igual a tal. Só que, ainda quando as pessoas falam comigo, mulher trans abre chave e escreve atrás. Parece assim, não existe uma coisa concreta. A questão de que, para que eu fosse uma mulher trans, eu teria que ser X. Só que tem a mulher X, Y, Z, com cirurgia, sem cirurgia, com isso, sem aquilo. Então, eu gostaria que as pessoas colocassem para mim o que elas entendem. De repente, se a pessoa é bióloga, ou seja lá o que for, para que essas novas identidades, né, como eu coloquei ali desse InvoCell, que eu também vou colocar para vocês, como essas novas coisas, elas conseguissem um lugar no mundo. Porque se tudo continuar dessa maneira, vai chegar um momento que a gente não sabe exatamente o que é o quê. O que é o quê? A questão, por exemplo, da mulher trans. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim: doutora Fátima, mulher trans é aqui, 2 pontos, tal, tal, tal. Eu já conversei com muitas pessoas, 2 pontos, tal, tal e tal. Só que o tal e tal e tal foi tal e tal e tal. Não foi? Então, ou então tem que haver uma separação, uma nova classificação. Então, mulheres trans, abre parênteses, e isso aí. Por que eu quero saber isso? Por uma única coisa. Se vocês perguntarem o que é a minha vida, os meus últimos 50 anos. Meus últimos 50 anos foi sentar com alguém que está ruim, que não se entende, que não consegue achar um lugar, e que, da minha parte, o que eu tenho que fazer é sentar com essa pessoa e ajudá-la a encontrar o próprio lugar. Porque a coisa mais ruim que eu penso, talvez pela minha maneira de ser, é encontrar o lugar da gente. Primeiro, porque se eu não me aceito, os outros não me aceitam. E ser aceitado não é muito importante, mas de repente, pelo menos uma aceitação na vida, a gente teria que ter. Tudo de bom para vocês, daqui uns dias a gente renova, só que naquele dia eu espero já ter comentários da Frida Kahlo e vou colocar ainda algumas coisas a respeito da vida dela. Eu contei da vida dela até ali pelos seus 20 e poucos anos, só que tem um final muito amplo, muito complexo, que
que a gente faz no outro vídeo com vocês. Muito obrigada.